nós vamos fazendo a leitura e apresentação aqui da mesa do segundo painel, que tem como tema os papéis do administrador judicial e do juiz nos processos de insolvência. O presidente desta mesa é o desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, mestre em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, professor de Direito Empresarial, desembargador do Tribunal de Justiça, membro da 7ª Câmara Civil e diretor de eventos da Amapar. Como debatedores, nós temos o doutor Carlos César Koch, que é advogado e administrador judicial, sócio da CCK Administração Judicial. Debatedora a doutora Luciana Kishino, advogada pós-graduada em Direito Processual Civil, membro da Comissão dos Advogados Corporativos da OAB Paraná, mentora do grupo Woman in Law Mentoring Brasil e sócia do Becker Flores, Pioli e Kishino Advogados. E como palestrante desta manhã, neste painel, a doutora Mariana Guzinski Fowler Gusso, juíza de Direito da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba. Passamos a condução dos trabalhos, então, ao presidente desta mesa, desembargador Ramon de Medeiros Nogueira. Bom dia a todos. Com muita satisfação e muita honra que recebi o convite do IBAJUDE, da Escola da Magistratura, na pessoa do Antônio Carvalho, do desembargador José Laurindo Souza Neto. E creio que a relevância e a contemporaneidade desse tema traz todos vocês aqui para ouvir essas pessoas tão ligadas ao mundo dos processos de insolvência, das falências, das recuperações, já em relação ao tema que foi apresentado primeiramente aqui pelo Dr. Daniel, brilhantemente apresentado. Então, é com muita satisfação, muita honra que eu assumi essa incumbência aqui de, claro, deixar que meus colegas aqui que conhecem profundamente a matéria passem as suas palestras e aos debates. Então, de pronto, passo a palavra à doutora Mariana Guzinski Fowler Gusso, que é juíza da nossa primeira vara de falência e recuperações aqui de Curitiba, para que ela passe a tratar do tema os papéis do administrador judicial e do juiz nos processos de insolvência. Muito obrigado. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Bom dia aos componentes da mesa, ao desembargador Ramon. Primeiramente, gostaria de agradecer muitíssimo ao convite de estar aqui hoje, nesse evento tão bem prestigiado, principalmente a IMAP e o IBAJUDE. A IMAP na pessoa do Dr. Antônio Carvalho, do desembargador José Laurindo, e de poder vir aqui humildemente falar um pouquinho sobre a minha experiência aqui na primeira vara de falências e recuperações judiciais aqui de Curitiba. Eu gostaria de só dar um dado histórico antes de efetivamente iniciar a minha palestra e falar o seguinte, que as varas, são duas varas de falência e recuperação judicial aqui em Curitiba, elas foram criadas no ano de 2012, no mês de julho de 2012. Então, vai fazer 6 anos que a gente iniciou o trabalho, eu e a doutora Luciane Ramos, assumimos como as juízes titulares das varas e estamos lá até hoje. Como é que foi isso, né? As varas foram criadas e todos os processos de falência e recuperação judicial que tramitavam aqui na comarca de Curitiba foram redistribuídos àquelas varas. Inicialmente, eles tramitavam, originalmente tramitavam nas varas de fazenda pública, nas 4 varas de fazenda pública. Naquela época, eu acho que tinham 5 já, 5 varas. E todos esses processos foram redistribuídos às varas de falência. Então, os senhores imaginem que aquelas varas tinham mais ou menos 100 mil processos cada uma, e os processos de falência e recuperação judicial estavam lá mergulhados no meio de todos aqueles processos
que envolviam ações civis públicas, mandados de segurança, enfim, inúmeros feitos diferentes, né? Então, o que a gente tem hoje lá nas varas, a gente tem a gente lida, na verdade, né, com duas legislações. As falências que são regidas pelo Decreto-Lei 7661 de 45 e aquelas recuperações judiciais e falências regidas pela Lei 11.101 de 2005. Concordatas até a gente já tinha, mas ainda bem que já conseguimos encerrá-las todas. Então a gente só tem ainda algumas falências que tramitam ainda pelo Decreto-Lei 7661. Então, e agora indo já para o tema, a gente tem então duas figuras, né? A do síndico e do administrador judicial, justamente pela existência, né, dessas duas leis que a gente lida no dia a dia. Então, que é a figura do síndico, né, que é uma figura em extinção, porque conforme vão se encerrando as falências, essas figuras tende a acabar, né? E o administrador judicial, que são aquelas pessoas que foram nomeadas a partir da Lei 11.101 de 2005. O que eu posso dizer? Que eu acho que o primeiro ponto que se deve ter em mente quando se fala de síndico ou administrador judicial é de que ele é um auxiliar da justiça. Ele não é auxiliar do credor, ele não é auxiliar do devedor, ele não trabalha para ninguém a não ser ao processo e auxiliando o juízo. Ele, na verdade, é uma longa manos, né, do juiz e uma figura de extrema importância na tramitação do feito. Uma boa atuação do síndico ou administrador judicial reflete numa boa condução do feito falimentar e recuperacional. Então, isso que a gente deve ter bastante em mente, de que o administrador judicial ele não está lá para defender o interesse de ninguém. Ele está lá para defender o interesse da justiça e o interesse do processo como um todo. O que é o mais importante. Uma boa condução do feito que leve ao sucesso desse processo, tanto na recuperação judicial, se tudo der certo, a recuperação efetiva da empresa ou a falência, com uma boa arrecadação, venda e pagamento dos credores, venda dos bens, né, e pagamento dos credores. Então, e assim, o que às vezes a gente acaba percebendo é que isso tem uma confusão quanto a essa figura do síndico. Para vocês, senhores, terem uma ideia, existem casos em que o síndico ou o administrador judicial é inscrito pela União ou pelo Estado, enfim, pelo fisco, como sendo o devedor solidário dos tributos. O que, assim, gera até um espanto, né? Mas como assim, né? É isso mesmo que acaba acontecendo, porque há uma confusão pelo fisco, não sei se é uma confusão deliberada ou não, mas, enfim, de que o administrador judicial responderia pessoalmente por esses tributos, enfim. Que, né, é uma situação verdadeiramente absurda, né? Mas isso já aconteceu em alguns casos e que tivemos que tomar providências para que os nomes fossem retirados, né? Como se fosse um redirecionamento ao sócio, faz um redirecionamento ao síndico, ao administrador judicial, que a gente acaba observando que acontece. Mas, enfim, não são todas as vezes e tal, mas acaba acontecendo. Então, voltando, quem que é o síndico, né? E assim, como que era no decreto-lei que se determinava quem seria a escolha dessa pessoa? A lei, o decreto-lei, na verdade, trazia uma determinação da escolha de um dos 3 maiores credores. Se os 3 declinassem, o juiz poderia, então, escolher um síndico dativo, que seria alguém da área do direito, né, para que pudesse assumir esse encargo, enfim, e conduzir os processos. Já na Lei 11.101, com o administrador judicial, há uma
modificação grande nessa escolha do administrador judicial, que fica mais ao arbítrio do juiz condutor do processo, né? É uma questão um pouco mais subjetiva. A lei traz a possibilidade de se tratar de um advogado, de um administrador ou de um contador, e que pode ser escolhido, pode ser até uma pessoa jurídica, né, que tenha eventualmente um representante e tal. O que a gente vê é que existem hoje escritórios que são direcionados a isso e que contam com equipes multidisciplinares, que têm advogados, contadores, administradores, até porque, principalmente, o processo de recuperação judicial é um processo multidisciplinar mesmo, né? Não é só a questão jurídica que importa, existe também a questão econômica, a questão toda uma questão que envolve ali de negócio, né? E que muitas vezes precisa que o administrador tenha um pouco, pelo menos, de conhecimento nessa área para que possa, sim, fazer uma boa condução do processo recuperacional. Ele tem lá uma série de determinações, que é trazida pelo artigo 22, que a lei traz, né, de qual é a atuação mesmo do administrador judicial, tanto na falência quanto na recuperação judicial. Mas, como eu já disse, eu acho que tem que principalmente levar isso em consideração de que ele é um auxiliar da justiça. Eu acho, assim, para mim, e o segundo ponto bem importante do administrador judicial é de que ele é um grande fiscalizador. Ele fiscaliza a empresa, né, o pagamento do plano, e vê se essa empresa, diante de todas as questões que ela traz ao processo, se aquilo que ela está falando é efetivamente a verdade. Porque eu digo que o juiz, assim, às vezes a gente fica meio por fora da coisa, né? Tá tudo lá acontecendo, uma confusão, e no processo está tudo bem bonito, tudo lindo e tudo mais. E quando, na verdade, você vai ver efetivamente o que está acontecendo, meu Deus, né? Você leva até um susto. Então, um bom administrador é realmente quem faz essa ponte entre a empresa e o juiz, para ver se efetivamente o que está se trazendo ao processo é efetivamente o que está acontecendo na prática. Se aqueles balanços, enfim, porque uma das determinações do administrador judicial é que mensalmente ele traga aos autos uma análise econômica, financeira da empresa, na recuperação judicial, né? Então, se aqueles balanços apresentados pela recuperanda são reais, né? Não são mascarados, maquiados, enfim, todas essas questões que podem acontecer, porque a recuperação judicial, como o Dr. Daniel já falou agora, né, na palestra anterior, existem empresas viáveis e empresas não viáveis, né? E que a viabilidade, ela não é só econômica, né? É uma viabilidade, inclusive, jurídica, uma viabilidade se ela pode, enfim, continuar a existir. Porque, como já até dito, né, não adianta nada você apresentar um plano de recuperação em que você simplesmente contemple apenas os credores que estão dentro da recuperação judicial e deixe de fora aqueles que estão fora da recuperação judicial e não traga nenhum tipo de solução para o pagamento daqueles credores, que vão, eventualmente, cobrar os seus créditos, né, depois da aprovação do plano, enfim, toda aquela questão. Então, assim, como que é a atuação do administrador nesse primeiro momento da recuperação, agora falando da recuperação judicial? O administrador judicial, eu sempre brinco que ele deve ter uma posição passiva proativa, né? Parece meio contraditório, praticamente. Porque ele tem que ter uma proatividade no sentido de
estar perto da recuperanda, mas não lá defendendo interesses da recuperanda. E, ao mesmo tempo, tem que estar perto dos credores, mas também não defendendo os interesses dos credores. Quer dizer, né, não estou dizendo aqui que também ser contra uma parte ou outra parte, mas ele tem que ficar meio um pouco distante, no sentido de conseguir analisar um todo e observar essa questão da possibilidade enfim, de coadunar os interesses da recuperanda com os interesses dos credores, tanto concursais quanto aqueles extraconcursais. Porque, como até também já falado, o problema que nós vemos hoje é um problema que está fora, né? Estão fora da recuperação judicial o fisco e todas as alienações fiduciárias, os bancos, né? Porque praticamente todos os contratos hoje são feitos com alienação fiduciária. E o que se percebe é que esses credores que chegam lá no teu gabinete e falam assim: não, doutor, eu sou credor extraconcursal. Então, assim, ele fala até com o peito cheio, assim. Diz, sou credor extraconcursal, não vou me meter nessa questão da recuperação. E eu fico pensando, né? Pois é, né? Eu acho que talvez se você tivesse dentro da recuperação seria bem mais fácil, porque você está aí nesse limbo jurídico, né? Que é uma situação de que você está fora da recuperação, não pode participar do plano, da discussão do plano, etc. e tal, e ao mesmo tempo, por uma questão jurisprudencial e etc., você também não pode executar a tua garantia. Então você está nessa situação e que, assim, por conta até de decisões reiteradas do STJ, é o juiz da recuperação que vai decidir a respeito, assim, da essencialidade, da possibilidade de constrição e expropriação dos bens da recuperanda. Claro que não é uma... obviamente, a essencialidade não é uma coisa absoluta, obviamente que não é, mas que também você não pode inviabilizar a continuidade da empresa por conta, efetivamente, dessas constrições e execuções das garantias, né? Então, é muito difícil ali essa análise, e por isso, com certeza, a atuação do administrador judicial auxilia muito o juiz quando dá análise e efetivamente decisão a respeito, principalmente, da essencialidade dos bens. Então, e daí voltando, né? Quando o juiz defere o processamento da recuperação judicial, a primeira atuação, e é uma atuação totalmente administrativa, é feita pelo administrador judicial, que é o recebimento das habilitações e divergências depois da apresentação daquele primeiro edital, que é publicado com o deferimento da recuperação judicial. E essa análise dos credores, assim, definição de quem é credor e do valor devido pelos credores, é uma análise que pode definir o andamento dessa recuperação judicial. Porque se é uma análise mal feita, se é uma análise superficial, enfim, o que gera, né? Porque depois dessa análise que o administrador vai fazer, ele vai publicar um outro edital, daí sim com todos, teoricamente, né, todos os credores sujeitos à recuperação judicial, e disso os credores podem impugnar. Então, assim, uma análise mal feita ou superficialmente tal pode gerar uma chuva de impugnações que pode causar dois problemas. Primeiro, essa questão judicial, né, de judicializar toda essa situação do valor e da análise se o credor está ou não dentro da recuperação judicial. E isso pode ter efeitos na Assembleia Geral de Credores, porque o credor vota também pelo seu crédito, né? Então, se ele está lá constando como um crédito de 100 mil, é muito diferente dele constar como um crédito de 20 milhões. Por isso, esse trabalho do administrador judicial, que é esse trabalho administrativo, ele tem que ser muito bem feito, para evitar que se judicialize e traga essa incerteza depois na Assembleia
Geral de Credores, porque vejam, o trâmite das impugnações judiciais não impede a realização da Assembleia. Então, isso, se elas não estão julgadas, e vamos trazer um dado prático, claro que a gente não consegue julgar todas, a ponto, e mesmo até porque podem haver agravos, enfim, os recursos também às vezes não estarem julgados no momento da Assembleia. E isso pode criar um problema de votos e etc. e tal, que pode causar prejuízos muito sérios, tanto aos credores quanto à recuperante. Então, por isso, essa análise do administrador judicial é uma análise que deve ser feita de uma forma muito criteriosa e de uma forma muito com muita responsabilidade, para que possa vir ao processo, quando esse edital do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 11.000 for publicado, não gere, enfim, muitas impugnações, para que não haja essa consequência lá na Assembleia Geral de Credores. Bom, então essa primeira análise administrativa, e a gente brinca, né, que tem muita gente ainda que não sabe que essa análise é administrativa, né? Então muitos credores vêm aos autos do processo querendo se habilitar ou impugnar, e a gente tem que ficar dizendo, olha, não, é administrativo, o senhor tem que ir lá falar com o administrador, né? Por isso também essa presença, até física, do administrador próximo ao juízo da falência é muito importante, porque os credores têm que estar ali em contato direto com o administrador nesse momento, né? Então, a partir dessa formação, dessa análise primeira, né, dos credores e tal, uma coisa super importante, então, é a formação, a consolidação do quadro geral de credores, que isso é o ponto central de um processo, tanto de recuperação quanto de falência. Você definir quem são os credores e quanto cada um deve receber, né? E qual classe eles se submetem. Eles estão na classe 1, na classe 2, na classe 3, né? Então, isso também faz diferença. Tanto na recuperação para uma boa Assembleia Geral de Credores e até assim, interferência nos quórums de votação, quanto na falência para se definir, porque às vezes o ativo não é suficiente para pagar totalmente o passivo. Se você está numa classe anterior, certamente você tem mais chance de receber do que quem está numa classe posterior. São poucas as falências que a gente vê na prática que chegam a fazer um pagamento dos credores chamados quirografários, né? Existem, claro que existem. Normalmente é feito em forma de rateio quando se chega lá, mas o que acaba acontecendo é que na falência a gente acaba parando no fisco, né? Porque as dívidas são tão expressivas que o ativo não comporta. O que a gente pode perceber, o que a gente percebeu, na verdade, na prática, foi que em algumas falências houve uma adesão a esses programas de parcelamento, principalmente o Refis, que viabilizou a passagem para as outras classes, né? Então, houve pagamentos bastante substanciais aos credores, tanto fiscais federais, e a gente conseguiu, inclusive, pagar os estaduais e os municipais em várias falências, trazendo aos cofres públicos, né, uma volta de um dinheiro que estava como realmente perdido, assim, né? Alguns procuradores estaduais, principalmente, vieram conversar comigo, com a doutora Luciane, e falaram, meu Deus, assim, é verdade que vocês vão pagar? É verdade, não estamos acreditando, assim, sabe? Mas então, por conta, efetivamente, desses programas de parcelamento que a gente conseguiu, enfim, poder fazer o pagamento e avançar nas outras classes para frente para poder, enfim, fazer os pagamentos dos credores, né? Então, várias falências que eram tidas como... vários créditos que eram tidos como perdidos, agora estão valendo dinheiro, né? Por conta de que a falida, né, enfim, vai ter patrimônio suficiente para pagar vários credores. Bom, voltando à questão do administrador judicial, na falência, então, qual que é
quais são as funções principais, né? Então tem essa primeira função que eu falei, administrativa, né? Que é como na recuperação judicial. Também elabora o quadro geral de credores, né? Da mesma forma, então não tem diferenciação se é recuperação judicial ou se é falência. Mas, daí, qual que é a posição principal do administrador na falência? A posição principal do administrador na falência, me parece que é uma boa arrecadação de bens. Porque o que a gente percebe, infelizmente, é de que há muita fraude pré-falimentar. Então, assim, de desvio de patrimônio, de fuga, né, de patrimônio para... passa-se para terceiros, enfim. Então, uma boa análise do administrador de um período pré-falimentar faz com que voltem ao processo através de ações de revocatórias, enfim, vários bens que podem servir, enfim, serão obviamente arrecadados e avaliados e vendidos, né? Então, essa arrecadação é um momento também, então, na falência muito importante, e de verificação, inclusive, de bens imateriais, né? Não só de bens materiais, mas de bens imateriais, principalmente por conta de como as empresas hoje se apresentam, muito diferente das empresas antigamente, não, mas aí de 20 anos atrás. As empresas hoje não investem em bens, né, imobiliários, não fazem esse investimento em bens imóveis, em bens móveis e tal. Então, hoje você vê a sede alugada, os veículos todos estão em alienação fiduciária, as máquinas também. O que tem é mesa, cadeira e 3 computadores meio velho. Então, é isso. Mas e o que vale essa empresa? Então essa empresa tem um know-how em determinada coisa, né? Então isso é um bem material que pode ser vendido, né? A marca da empresa. Então talvez a busca desses outros bens que possam, enfim, valer algum dinheiro, que ele possa transformar isso em valores para que a gente possa fazer o pagamento dos credores. Porque o que a gente vê é que a grande maioria, hoje em dia, não tem muita coisa, né? Ao contrário de falências antigas, em que se via assim, muitas sedes de empresas, muitos bens, então bens imóveis, né? Então isso fazia com que o patrimônio líquido da empresa fosse bem vultuoso. E hoje a gente não tem tanto isso, né? O que torna o trabalho do administrador judicial bastante desafiador, né? Inclusive, então daí eu digo de verificação mesmo desses bens imateriais. Às vezes a venda da marca, né, com a empresa funcionando, ela é mais valiosa do que com a empresa não parada. Então tem que se verificar toda essa situação para, enfim, poder analisar e fazer um procedimento daí judicial de uma forma que a gente consiga fazer uma boa arrecadação e daí uma avaliação boa e, enfim, a venda desses bens de uma forma que traga o maior valor possível à massa, para que a gente possa fazer um pagamento de credores, né? Quanto mais credores e mais gente receber, é melhor, né? E como eu já disse antes, então ele não atua como um representante, como se fosse um sócio, mas ele é um representante legal na falência, então ele se substitui ao sócio, então é ele que atua em nome da massa falida judicialmente. Na recuperação judicial não, né? A recuperanda ainda mantém, ela está lá, obviamente, a empresa está aberta, então ela, através dos seus advogados, se manifesta judicialmente e tal, ela é a autora. Depois, com a falência, isso, né, saem os sócios e se substitui pelo administrador judicial, mas como administrador daquela massa de direitos e bens, né, não como representante ou devedor, né, enfim, que como eu falei anteriormente. Bom, e por fim, eu acho que é importante ressaltar que para tudo isso o administrador ele recebe, né, ele tem uma remuneração.
E essa remuneração ela é prevista lá no artigo 24, é 5% sobre o valor das dívidas, né, da empresa na recuperação e dos bens vendidos na falência. Claro, não é 5%, 5% é o máximo, né? O juiz daí vai fazer uma análise do trabalho, enfim, da complexidade, de todo o trabalho que foi desenvolvido e vai fixar esse valor ao final do processo. Claro que se tiver mais de um administrador ou mais de um síndico, isso vai ser dividido equitativamente, dependendo do trabalho que cada um fez, né, durante o processo de falência ou de recuperação judicial. Quem paga na recuperação judicial é a recuperanda, né, ou a massa falida, no caso da falência. E o administrador judicial pode ser destituído ou substituído, né? A destituição é uma pena, quando se atua de uma forma negligente, enfim, contrária à lei, e por ser pena, ela causa a perda do direito de recebimento da remuneração. E agora, na Lei 11.000, é uma impossibilidade de atuação durante 5 anos em qualquer outra administração judicial. Na falência do Decreto-Lei 7661, havia até uma discussão a respeito do assunto, porque se tratava de uma pena eterna, né? Então, a gente, apesar de nem no direito criminal poder ter pena eterna, na falência existia que, se alguém fosse destituído, nunca mais poderia atuar como síndico em qualquer tipo de processo, né? Ou comissário, né? Mas agora a lei traz essa penalidade aí de 5 anos para não atuação do administrador judicial. Bom, então daí essa é a questão do administrador, né? E daí agora eu passo assim também uma leve pincelada de como é o trabalho do juiz, né? Nas falências e nas recuperações. Eu estava até comentando com a desembargadora Ângela aqui que a grande dificuldade do processo, da condução de um processo, principalmente recuperacional, é que o tempo do processo muitas vezes não é igual ao tempo da empresa. E que o judiciário tem que dar respostas rápidas, que muitas vezes, às vezes, a gente não consegue. Mas que a especialização da vara faz com que a gente tenha, e que isso fique um pouco mais factível, né? Da possibilidade de a gente poder atuar dentro do processo da recuperação num momento que ainda é bom e que a empresa precisa, porque muitas vezes uma decisão dali meses e meses depois, na verdade a empresa já faliu, né? Então, a atuação tardia, né, nada mais é do que uma não atuação, já como diria, né, Rui Barbosa. Mas enfim, eu acho que no processo de recuperação judicial isso é mais certo do que nunca. Então o problema da recuperação judicial do juiz é que você, principalmente no início do processo, são várias e várias decisões que devem ser dadas, e dadas de forma até rápida, né, de uma celeridade processual, tentar uma celeridade processual para que o processo mesmo não seja influenciado por uma decisão que se protrai no tempo e inviabilize, enfim, a empresa mesmo, como um todo, né? Então, eu digo que na recuperação, no início, apesar de a gente ter todo esse trabalho, a gente tem uma posição, eu não vou dizer passiva, porque isso não é certo, mas eu acho que a gente tem atuações pontuais no processo de recuperação. O juiz, eu acho que não pode se imiscuir muito no processo de recuperação nesse início. Ele não pode entrar muito nessa... porque eu entendo o seguinte, que na verdade, como a recuperação judicial é voluntária, e os credores são todos maiores e capazes, se não há uma ilegalidade, o juiz não pode atuar muito. Claro que tem que se levar em consideração todos esses fatos, de que, obviamente, não dá para se homologar um plano que não tem factibilidade econômica nenhuma daquilo assim, eu tenho 100,
mas eu devo 600, né? Assim, aquela castelo de cartas mesmo, né? Mas eu acho que se os credores querem dar desconto de 99,9% e eles concordam, quem sou eu para dizer que não, né? Porque ele pode, inclusive, renunciar ao crédito. Então, contanto que você não deixa haver uma ilegalidade, uma diferenciação entre os credores, você não pode, enfim, atuar. Então, e assim já levando para o final, porque eu já estou bem no fim, eu acho que a gente tem essa atuação bem pontual, então que a gente atua principalmente nessas questões liminares, no início do deferimento, primeiro no deferimento do processamento da recuperação. Entendo que não se pode decretar a falência se o juiz entende que não estão preenchidos os requisitos. O caso é de indeferimento da petição inicial e não de decretação de falência. A parte não pode ir lá pedir a recuperação e sair com uma falência na mão. O que pode é o processo ser julgado extinto, indeferindo a petição inicial, né? Então, o juiz pode entender que a empresa não está funcionando, então não é caso de recuperação. Não se recupera uma coisa que não existe, né? Que não funciona. Ou os documentos, alguma coisa não está certa. Então, por isso que eu entendo que não se pode, nesse primeiro momento, fazer uma decretação de falência. E sim, o que o juiz pode fazer é ou deferir o processamento ou indeferir a petição inicial, né? Então, essas são as duas possibilidades que se apresentam ao juiz. Por convolar uma falência seria assim, surpresa, né? Você veio aqui tentando se recuperar, eu estou te dando aqui, saia daí, vem aqui que eu vou, você está falido agora, né? Brincadeiras à parte, mas eu entendo que isso não é possível, né? Isso é o meu entendimento. Então, a partir do momento que você faz esse deferimento do processamento, o juiz atua ali pontualmente. Então, em análise de liminares, daí até o doutor Antônio vai falar da questão, por exemplo, das travas bancárias, que eu só levo fumo aqui no tribunal, mas eu continuo insistindo, né, desembargador? Eu continuo insistindo que há uma inviabilidade de se deixar que as travas bancárias sejam plenamente aceitas, né? Que o banco possa ficar retirando da empresa, da conta da empresa, todos os valores que são lá depositados. Eu acho que isso inviabiliza a recuperação judicial. Mas, enfim, né? Eu acho que isso, humildemente, é o meu posicionamento. O STJ é totalmente contrário a isso. Ele diz que pode e tal. Então, eu só estou dizendo o que eu entendo. E que, na prática, a gente acaba vendo que há uma inviabilidade mesmo, que acaba levando à falência se você deixa indiscriminadamente todos os contratos que existem em travas bancárias serem efetivamente cumpridos, né? Mas, enfim, essa questão da essencialidade também, daí você pode usar nesse essencialidade dos bens, você pode dizer que talvez o dinheiro seja essencial, mas, enfim. E, por fim, eu acho a questão mais importante daí do juiz na recuperação judicial é a análise do plano de recuperação judicial, que se abrem assim duas possibilidades, né, de homologação, uma utilização do cram down, né, que é aquele instituto americano que, mesmo não estando todos os requisitos dos quórums cumpridos, se pode fazer uma homologação do plano, principalmente quando se verifica um abuso no voto de algum dos credores. E isso daí o administrador também tem que fazer um auxílio do juiz, porque às vezes fica um pouco complicado de analisar somente com dados do processo. E, enfim, ou se for rejeitado o plano, decretar a falência, né, da parte. Então, e o doutor Daniel, ele trouxe, e eu acho que isso é bem interessante, ele traz de uma análise tetrafásica do plano que o juiz tem que fazer, né, para ver se está tudo certo e poder, enfim, homologar aquele plano aprovado ou não pelos credores, né? Mas isso fica para uma próxima conversa, né? O STJ até já se manifestou nesse sentido de que mesmo que o voto abusivo do credor não impede a homologação do plano, que é bem interessante, né? Para evitar efetivamente que
que se só por uma, às vezes, uma birra do credor e tal, de que o plano não seja aprovado, né? Enfim, então, assim, para finalizar, eu só gostaria de dizer que o juiz e o administrador judicial, eles têm papéis que se interligam e se entrelaçam, e que um, na verdade, complementa o outro. E o bom trabalho de um reflete no bom trabalho de outro, e ao contrário também é verdadeiro, né? E de que se uma má escolha pelo juiz, enfim, de um administrador, pode resultar em coisas catastróficas, né? Mas também porque o juiz tem que estar atento, obviamente, a tudo isso. Mas que, enfim, o administrador e o juiz, eles fazem trabalhos muito complementares, e que deve, sim, haver uma grande interação no processo de ambos. Tá bom? Então, muito obrigada pela atenção e agradeço a paciência de todos em me ouvir. Obrigada. Bem, a doutora Mariana expôs com bastante clareza o que ela espera, né, dos administradores judiciais, que eu vejo aqui em grande quantidade presentes. De maneira geral, eu diria que ela não quer problemas, né? Mas cumprimento pela brilhante exposição, e de plano passo a palavra ao Dr. Carlos César Koch, advogado e administrador judicial, que fará a sua participação como debatedor. Todos, uma pequena falha, não. Bom dia a todos, cumprimento a mesa diretiva, em especial de Ramon. Desembargador Ramon, que tive o privilégio de ser aluno na graduação de Direito, após já ter formado em Administração e especialização em Finanças, acabei migrando para essa área do Direito. A doutora Mariana, que é juíza titular de Vara de Falências, que palestrou brilhantemente, trazendo alguns pontos que acabam sendo relevantes dentro desse procedimento de falência ou recuperação judicial, em que eu entendo que deve haver efetivamente uma cooperação entre o juízo e o administrador judicial. Na verdade, realmente, o administrador judicial, entendo que é um auxiliar do juízo nesse procedimento. Agradeço a presença nesse painel e vamos ao que interessa. Bom, trago aqui uma notícia de 2016, pela Folha de São Paulo. Ela mencionou o seguinte, com o título: Anatel abre consulta para interessados em ser administrador judicial. Anatel abre consulta para interessados em ser administrador judicial de uma determinada empresa de telecomunicações. Bom, nós sabemos que atualmente a nomeação do administrador judicial cabe ao juízo, nos processos de insolvência, onde tramita o feito, segundo a doutora expôs, né, tem critérios objetivos, enfim, mas critérios subjetivos e, principalmente, dentre outros, a confiança do juízo depositado naquela pessoa. De fato, o doutor Daniel expõe não só aquelas atribuições do administrador judicial em relação ao artigo 22, na falência, na recuperação, mas coloca também uma situação de uma responsabilidade de funções transversais do administrador judicial. Na verdade, o administrador judicial ele acaba sendo bastante pressionado de várias áreas. Aqui eu coloco a posição como administrador judicial, fardo, cada um tem o seu, mas a gente, como administrador judicial, sente isso. Temos o juízo, né, de certa forma, impõe as determinações, tem o Ministério Público, nós temos o devedor, nós temos o credor e nós temos o terceiro interessado, que é alguém que quer prestar serviço, quer continuar prestando serviço, que também, de certa forma, está em cima de todo o procedimento. E o administrador judicial, nesse contexto, serve, de certa forma, como facilitador para o juízo, de forma que o processo flua com mais naturalidade, com mais tranquilidade, uma vez que, como bem disse também a doutora, há um fluxo, um descompasso entre o mundo das empresas, o mundo negocial, do mundo jurídico. E eu acho que uma das atribuições também do administrador judicial é tentar fazer com que esse descompasso ele diminua. Bom, alguns projetos de lei
em vigor de alteração, umas proposições de alteração do projeto da Lei 11.101, em que tratam da questão da nomeação do administrador judicial. E aí é a questão do meu ponto. O artigo 24, especialmente no PL 129, ele diz no artigo 24, parágrafo 5º, deferido o processamento da recuperação judicial, o juiz abrirá processo simplificado para apresentação em até 5 dias de propostas interessadas para desempenhar a função do administrador judicial, as quais indicarão detalhadamente o escopo do trabalho, o valor da remuneração, os custos para o desempenho. No caso da hipótese de não houver interessados neste período, então o juiz nomeará segundo obedecido para que esse interessado, então, apresente de igual sorte as mesmas condições inicialmente propostas pelo parágrafo 5º. O projeto de lei também prevê que dessa nomeação, dessa escolha, porque o juízo vai colher isso e, segundo sua análise, tem valores, tem tempo, tem escopo, tem várias situações, não sei exatamente como será isso, mas caberá recurso e não terá efeito suspensivo, é óbvio, a empresa, a recuperação judicial ou a falência não pode estancar ali o seu fluxo normal em razão de um recurso. Mas também prevê, inclusive no PL 129, que a Assembleia Geral de Credores poderá destituir, não substituir, pedir a substituição, diz no projeto, a destituição, deliberar sobre a destituição judicial sem a necessidade de fundamentação. Então, coloca uma certa instabilidade dos administradores, quer dizer, você é um auxiliar do juízo, trabalha na base, de certa forma, com confiança, além de todos os outros requisitos de boa-fé, probidade, eficiência, enfim. Mas aí a Assembleia de Credores teria esse benefício em seu interesse, destituindo o administrador judicial, que ficará aí 5 dias, 5 anos aí sem atuação. Pois bem, dentro desse breve contexto que envolve a nomeação do administrador judicial, eu pergunto à palestrante se há algum ponto de convergência entre a atual forma de nomeação, com uma perspectiva diferenciada de nomeação do administrador judicial, e principalmente considerando o seguinte, lógico, pode ser que esse projeto, a tramitação seja demorada e não tenhamos aí brevemente as alterações. O fato é que andou bastante rápido e a tendência é que ocorra aí, de certa forma, num período razoável. E considerando também que esse projeto prevê que as recuperações judiciais ou as convoluções em falência superiores a 300 mil salários mínimos virão para a capital do Estado, isso muda bastante a dinâmica dos administradores judiciais, né? A questão do interesse, de certa forma, também na atuação. Então, dentro disso, pergunto à doutora qual a sua visão a respeito do tema e se há efetivamente uma divergência, entende que é uma divergência, e se é fácil essa escolha de administrador dentro do processo, que é bastante sério, um processo de insolvência. Esse é um ponto que sempre causa certa celeuma, né? Como é que é feita hoje a escolha do administrador? Hoje a gente tem tanto cadastros aqui no tribunal, no Caju, né? Quanto os próprios administradores vão lá nas varas e se apresentam, enfim, levam seus currículos. E a gente forma uma lista informal de pessoas interessadas que vão sendo nomeadas. Por certo que falências ou recuperações de grande porte, vulto e tal, são pessoas que a gente acaba nomeando pessoas que a gente tem um pouco mais já conhece o trabalho, pelo menos, né? Não vai nomear a primeira vez numa situação dessa, porque exige realmente não só muitas vezes uma questão, assim, a gente conhecer, mas também de ter uma estrutura que permita o trabalho dentro dessa recuperação judicial ou dessa falência, porque precisa às vezes de um trabalho de uma equipe mesmo, né? Pelo tamanho enfim, da empresa e tal. Então, hoje em dia funciona dessa forma. Daí vem essa questão desse projeto de lei, né? Eu sempre tenho um pouco de medo no Brasil do projeto de lei, eu tenho que confessar isso, porque primeiro que a gente,
quando ele é remetido ao Congresso, a gente nunca sabe o que vai voltar do Congresso, né? Então, veja, por exemplo, aquelas 10 medidas contra a corrupção, o que né, resultou. Então, é difícil da gente ter como base, né, o projeto para, enfim, saber o que vai ser e quando, enfim, vai virar uma lei, né, e se a forma com que está prevista ali no projeto de lei vai ser aquilo que efetivamente vai se tornar lei. Mas eu acho que, de qualquer forma, só vai... essa forma com que está previsto nesse projeto, é quase uma mini licitaçãozinha, assim, né? O que vai modificar mesmo é realmente a apresentação de valores, né? Porque as outras coisas o juiz já leva em consideração. Só os valores efetivamente que vão... Os valores, daí eu digo, de pedido de remuneração. Porque as outras questões já são levadas em consideração pelo juiz quando da nomeação do administrador judicial, né? Essa questão da Assembleia, me parece que é uma questão assim, a destituição, como ela é uma penalidade, isso assim vai ser barrado pela jurisprudência, sabe? Apesar de, assim, como ela é uma penalidade, causa perda da remuneração, causa, você não pode atuar durante 5 anos e tal, minimamente vai ter que ter um contraditório e, claramente, uma fundamentação pelo qual aquele administrador está sendo destituído, né? Então, não me parece que isso vá vingar assim, dessa forma com que está, sabe? Ele pode até ser feita, mas como essa questão da penalidade, eu acho que por uma questão até constitucional, de ampla defesa, contraditório e tal, se torna inconstitucional essa determinação, né? Então, eu acho que daí vai caber a jurisprudência, e veja, essa questão de uma nova legislação é sempre isso, né? Até a questão será assentada pela jurisprudência, então os tribunais se manifestarem, depois o STJ se manifestar e tal, e que isso fique pacífico, né? Leva um certo tempo, causa, às vezes, nesse momento ali de transição, algumas arbitrariedades e tal. Mas a gente espera que isso talvez até seja corrigido daí lá no próprio Congresso, enfim, né, para que isso não cause aí prejuízos aos administradores e essa instabilidade mesmo, né, de todo o trabalho, enfim. Tá certo? Então, agradeço a participação do Dr. Carlos César Koch e fico muito feliz, né, porque eu dei aula para ele de falência e concordato. Você está aí, ó, você veja, vingando aí, né, muito bem aí. Então, agradeço as palavras gentis e carinhosas dele. De plano também, novamente, passo a palavra à doutora Luciana Kishino para que faça a sua participação. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Antônio Carvalho pelo convite, cumprimentar os meus colegas, em especial o Dr. Ramon, por presidir esse painel, e a doutora Mariana pela explanação. Eu pretendo aqui fazer um breve apanhado na qualidade um pouco de credora, né, e saindo um pouco da questão do administrador, mas como credora, confiando ao juiz ou ao administrador a fiscalização num processo de recuperação judicial. E aqui eu tomo a liberdade, até o critério tratafásico comentado pela doutora ao final da explanação, né, e me apropriando aí do conceito trazido pelo doutor Daniel, de que realmente ao credor, enfim, a todos os interessados na viabilidade de um processo de recuperação judicial, a gente transfere ao magistrado uma análise não econômica do plano, né? A não ser das distorções, como foi bem apontado, mas uma análise com relação à viabilidade e o controle judicial do plano de recuperação que está sendo apresentado pelo devedor. E aqui a gente transfere ao juiz uma análise não só de ter alguma violação à ordem pública, o plano prevendo isso, né? A questão da abusividade do voto do credor, que a doutora bem colocou ali no sentido de que, eventualmente, daí a figura do administrador é essencial, né, para ver distorções, votos abusivos e tudo mais. E 2 pontos de extrema relevância aqui. Um deles é a questão que perfaz o critério tetrafásico efetivamente, que é a questão dos vícios do negócio jurídico. A gente sabe que um processo de recuperação judicial, ele se sustenta se tiver um quórum favorável na aprovação do plano. E daí a gente avalia como os créditos, a qualidade dos créditos, como eles têm relevância, como eles têm peso na aprovação final. Quando a gente fala em vício do negócio, né, e o que eles trazem é assim, é um exemplo. O que seria um vício do negócio?
como exemplo, a criação de um crédito inexistente, que eventualmente possa figurar no quadro geral de credores. Ou ainda simulações de cessão de créditos e tudo mais. Então, isso transfere um dever ao administrador judicial, ao juiz, muito grande no sentido de fazer uma verificação, não apenas daqueles créditos que eventualmente têm a pontuação de alguma divergência, alguma impugnação, mas na totalidade dos créditos apresentados. E daí eu direciono uma pergunta nesse sentido, né, qual que é a recomendação para que o administrador faça na verificação desses créditos, desde da fundamentação da divergência, análise de todos os créditos, só aqueles que apresentam algum tipo de impugnação. Esse é um dos pontos. E o segundo deles é com relação que também faz parte do critério de análise do controle judicial, é com relação à legalidade da extensão da decisão da maioria com relação aos credores dissidentes. E daí trago como exemplo também, para uma breve comentário, que é com relação ao plano determinar, o que hoje é muito comum, né, determinar que uma decisão, por exemplo, um plano que estabelece que ocorre a novação da dívida, se aplica também aos avalistas, isso possa ter repercussão, inclusive, com aqueles credores que não manifestaram expressa concordância. Né? Então, aqui eu vislumbro duas situações em que competiria o juiz no controle do judicial do plano, e que transfere o administrador na verificação dos créditos e ao juiz no momento em tentar acomodar os interesses divergentes aí. Né? Então, eu gostaria da opinião da doutora Mariana com relação a esses dois pontos, porque eu acho que o poder de voto tem uma importância violenta, né? E daí os credores e os terceiros interessados eles depositam uma confiança muito grande no administrador e no juiz. E faço aqui, inclusive, uma ressalva de que muitos estudos revelam, infelizmente nós estamos falando de Brasil, de que as fraudes são, né, muito comuns, inclusive de criação de créditos dessas concursais. Né, e daí acaba assumindo, às vezes até o administrador judicial, uma função a mais aí adicional, de ver de que modo que, além dos créditos que compõem efetivamente o quadro geral de credores, de que modo os outros tantos que às vezes são criados justamente para, numa possível falência, já numa estratégia contra os devedores. Então, infelizmente, a gente tem que lidar com esses abusos. Porque se todo mundo tiver de boa fé, né, analisar todos os interesses envolvidos, isso é ótimo. Agora, infelizmente, a gente tem que estar bastante esperto. Né? E ao credor, às vezes, porque não tem um crédito expressivo, porque as recuperações, às vezes, são longas movimentações, longas manifestações, elas realmente acabam transferindo essa segurança ao judiciário, ao administrador judicial. Eu acho que só ver seus apontamentos com relação a isso. Obrigada. Todos esses pontos são bem importantes, né? Eu acho que a primeira questão que deve ser levada em consideração é de que, principalmente na recuperação judicial, o administrador não deve se ater aos credores concursais, ele tem que se ater à empresa como um todo, né? Tanto nas dívidas concursais, que estão lá previstas para o plano, quanto pelas extras, até para verificar se há uma factibilidade no cumprimento do plano. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Daí, indo já para as suas perguntas, a questão assim, da análise dos créditos, ela tem que ser uma análise não só daqueles créditos que houve alguma divergência. Tem que se verificar se aqueles créditos efetivamente existem, se os valores são aqueles mesmo, enfim, né? Então, eu acho que essa situação é uma situação bem importante, e daí, como eu já tinha até falado no início da palestra, né? De que essa fase administrativa é uma fase muito importante, que vai gerar consequências na Assembleia Geral de Credores, né? Tanto no valor dos créditos, quanto enfim, na existência deles e tudo mais, né? E daí só respondendo rapidamente com relação à questão das garantias, né? Então, isso é uma das fases, né? Fase que a gente pode dizer, mas eu acho que é pontos desse critério tetrafásico, hein? É a análise dos credores dissidentes, né? Dessa questão de um credor dissidente não concordar e serem levantadas as suas próprias garantias, como um direito real, enfim, ou a exclusão do avalista. Isso causa bastante discussão jurisprudencial, enfim, existem várias decisões de um lado e de outro, né? É difícil você impor a um credor dissidente que eu não concordo com o plano, mas mesmo assim eu tenho que abrir mão da minha garantia, né? É um tanto quanto complexo isso. Eu entendo que não dá.
Assim, aqueles que não forem, que não concordarem, daí as garantias se mantêm, né? Elas não são excluídas. São excluídas daqueles que concordaram expressamente. Por conta, vai criar uma diferença, né? Não sei, isso daí realmente é uma situação que cria bastante celeuma, né? Tanto na discussão do plano, quanto daí depois numa discussão judicial mesmo, de análise para a homologação dele. Tá? Então, creio que, tendo em vista o adiantado da hora, as perguntas poderiam ser encaminhadas aí diretamente à Escola da Magistratura, na Secretaria da Escola, para que fossem formuladas eventualmente aos palestrantes, tendo em vista que a gente ainda tem uma carga de trabalhos aqui a caminhar. Então, desta feita, eu queria agradecer a participação de todos, agradecer especialmente aqui a palestrante, doutora Mariana Augusto, Carlos César Koch, doutora Luciana Kishino, e saudar aqui também o nosso presidente, Geraldo Dutra de Andrade Neto, né, que sempre tem incentivado a escola aí, a toda a Amapar a realizar eventos desse porte, né, e agradecer a presença de todos e convidar o doutor Fernando Silva Wolff Filho, representante aqui da Câmara de Falências do Tribunal 17ª Câmara Civil, a entregar um certificado aqui para a doutora Mariana. Muito obrigado a todos.